continuando o nosso estudo de forças, a próxima força que eu te apresento é a força de tração. Eu vou colocar aqui pequenininho a palavra tensão, porque pode aparecer também. Para a gente, no nosso estudo, no ponto em que a gente está, chamar de tração ou chamar de tensão é a mesma coisa. Qual é a ideia? Então, vocês vão ver, enquanto eu estiver dando aula, eu estiver resolvendo exercício, eu vou ficar trocando tensão e tração o tempo inteiro. Mas, em geral, a gente tende a priorizar o nome tração porque a gente vai ter outra tensão na física. Então, quando a gente tem a mesma grandeza, então assim, grandezas definidas de formas distintas, mas com o mesmo nome, isso é ruim para vocês, né? Então, eu vou tentar manter o nome tração para você entender que quando eu falar de tração, eu estou falando de um determinado tipo de força. Que força é essa? Então, vamos lá, deixa eu te contar. A gente está falando de tração. E aí, o que eu te contei, né? Já fiz uma definição basicona lá. Quando é que você vai ter que desenhar a força de tração no seu diagrama de corpo livre? Quando você perceber que a força que vai ser exercida por aquele corpo vai precisar é feita através de um fio, né? É o fio quem comunica a força. Então, toda vez que você vê que tem um fio comunicando força ao corpo, a força que atua quando é causada por um fio, né? O fio puxando, o fio. Então, essa força é chamada de força de tração, tá? Então, nos meus desenhos, onde é que tem tração? Então, para a gente sempre trabalhar muito a escrita de forças, vamos começar a nossa escrita de forças. Primeira força num diagrama que a gente tem, primeira força que a gente desenha é a peso. Todos os meus corpos têm peso, ó. Peso. E o peso é sempre colocado vertical para baixo. Então, a gente nunca pode errar o desenho do peso. Nunca. Se você não quiser que eu infarto, não erra o peso. Então, tá. Sempre, todo o corpo vai ter peso. A segunda força que eu te mostrei foi a normal. A normal, ela é perpendicular à superfície de apoio. Então, bora lá. Então, tá aqui, ó. Toda vez que o bloco tem uma superfície de apoio, eu consegui colocar uma normal. Se não tem superfície, você viu que eu não desenhei normal. Então, a próxima força que eu quero que você se atente é a tensão. Quando é que eu vou desenhar tensão? Quando no seu diagrama de corpo livre tiver um fio. E aí eu já vou te adiantar que a gente vai estabelecendo assim, a gente vai entender para onde é que esse fio está fazendo força para a gente poder desenhar ele, né? Então, já que é uma força, tem módulo, direção e sentido a gente tem que saber definir. Módulo, eu já te contei ali embaixo. Não existe uma fórmula para calcular a tensão, assim como não existe uma fórmula para calcular normal. Ela sai daqueles nossos sistemas de forças, né? Então, por exemplo, peso é M vezes G. Mas a normal eu não tenho uma fórmula. Assim como para tração, eu também não vou ter uma fórmula. Então, vamos lá. Primeiro desenho não tem. Ó, eu devia numerar, né? Ó. Então, vamos lá. Forças que atuam sobre o corpo. No primeiro desenho não tem fio, não tem tração. No segundo desenho não tem fio, não tem tração. No terceiro não tem fio, não tem tração. No quarto desenho tem um fio, tá? Se o quarto desenho tem um fio, o que a gente vai pensar? O bloco puxa o fio, assim como o fio puxa o bloco. Você tem que desenhar as forças que atuam no bloco. Então, tá aqui o que eu vou chamar de tração. No quinto desenho, tem tração. O bloco puxa o fio para baixo, assim como o fio puxa o bloco para cima. Aqui tem a minha tração. No sexto desenho, também tem. Deixa eu só melhorar aqui, ó. Imagina que esse corpo está subindo. Ele é menos denso do que o líquido. Então, imagina que ele está subindo. Então, o corpo puxa o fio para cima. O fio puxa o corpo para baixo. Aqui está a nossa tensão. No sétimo desenho não tem. No oitavo desenho tem. Então, olha aqui, ó. Então, observa uma coisa. E aí, no nono desenho, a gente também vai ter. Tá? E a gente, depois desse nono desenho, por exemplo, eu posso dividir como é que essas tensões são em cada fio com relação à parede. Mas isso a gente vai fazer mais pra frente.
Deixa eu te contar uma coisa. Atenção. Direção. Então, assim, ó, já que a gente não tem módulo, a gente vai definir direção e sentido. Então, peraí. Então, aqui. O que eu preciso te lembrar, né? Tô desenhando tração. Onde eu desenho? Então, módulo. Não tem cálculo direto. É só colocando sobre sistema de forças. A gente vai fazer uns exemplos desse. Direção. É sobre o fio, tá? Então, eu vou pegar e vou marcar ali, ó, de coloridinho. Olha ali no exemplo 8. Olha aqui o exemplo 4. Então, ele é sobre o fio, tá? Então, a direção do fio é a direção da força. Agora, qual é o sentido? Vai depender do exercício, tá? Vai depender se tá puxando, se tá empurrando, se tá funcionando como uma barra, como é que é. Mas depende sempre do exercício. Mas uma coisa que você já pode ter certeza é que a direção é sobre o fio. Porque, por exemplo, a normal, ela consegue ter uma definição mais consistente, né? Porque a normal é perpendicular à superfície de apoio e sempre no sentido de repulsão ao corpo, né? A tensão eu não consigo ser tão específica assim. E aí eu vou te contar só mais uma coisa. Qual é a coisa que eu quero te contar? Que o fio, a gente construiu uma ideia de fio ou cabo ideal. Para quê? Para eu não ter que considerar a massa do fio. Então, quando a gente vai bater o olho no exercício, vai ser sempre assim. A massa do fio, considere desprezível a massa do fio, tá? Então, a gente construiu o tal do fio ideal. Deixa eu colocar ele aqui para você. O que a gente quer aqui? O que é um fio ideal? É um fio inextensível, de massa nula e flexível. O que significa? Então, é um fio que ele pode se mover, ele não tem problemas de mobilidade, ele tem flexibilidade, mas ele não estica, ele é inextensível. Assim como o inextensível significa que ele não estica e que ele não comprime. É como se fosse é quase como se fosse uma barra rígida, tá? E você pode desconsiderar a massa dele. E aí agora eu vou fazer um exercício, exemplo com você, para você perceber como é que a gente trabalha com tensão num exercício, tá? Espera um pouco.